beija a minha boca e agora chupa a minha língua. Essa frase é uma frase muito estranha de ser ouvida. Tenho certeza que deve ter causado no mínimo um desconforto em você que ouviu. Isso vindo de mim, sou uma pessoa adulta que não trabalho com nada vinculado ao lado religioso. Agora você imagina essa mesma frase sendo dita pelo Dalai Lama para uma criança. E foi isso que aconteceu. Essa notícia ganhou grande repercussão mundial. Como boa advogada que sou, nós trabalhamos com prints, então roda a vinheta para você entender melhor o caso. Elsa, Maitão. E antes que comece o mimimi, eu não tô aqui para atingir a imagem de ninguém. As próprias pessoas é que fazem isso, eu só comento. E é necessário que a gente comente sobre isso. Há poucos dias atrás eu postei um vídeo justamente tratando sobre isso aqui, sobre alguns cuidados que os pais devem ter com os seus filhos, porque infelizmente essa questão de abuso infantil é muito comum, muito mais do que vocês imaginam. Por isso é tão importante, sim, que a gente comente sobre o caso. Não se trata de uma religião, deixo claro, eu não tenho nada contra a religião, estou falando do Dalai Lama e sobre os abusos infantis. É sobre isso esse vídeo. Eu acho que a pergunta que passa na cabeça de todo mundo nesse momento é: se ele tá fazendo isso na frente das câmeras com milhares de pessoas vendo o que ele tá fazendo, prestando atenção nele, o que será que não acontece atrás das câmeras? Isso não só com o Dalai Lama, mas em qualquer religião, em qualquer lugar, até na sua casa. Quando eu trabalhava na Defensoria Pública, lá na época, ainda quando era estagiária, a gente atendia as pessoas e eram pessoas geralmente vulneráveis, pessoas que não tinham geralmente quem as ouvisse. E quando elas tinham alguém ali prestando atenção na sua história, era fatal. Toda semana tinha pelo menos um relato de abuso e eu não trabalhava na parte criminal, eu trabalhava na parte civil. Ia cuidar de coisas que não tinham nada a ver com isso. Mas era absurda a quantidade. Eu sei que existia aquilo, eu sempre soube que existiam esses tipos de relatos, de acontecimentos, mas nunca imaginei que fosse na quantidade que é. E sempre era alguém próximo. Era o pai, padrasto, irmão, tio, primo. Nunca era alguém desconhecido que passou na rua e pegou. Lógico que isso também existe, mas o mais habitual é ser alguém próximo. E alguns fatores que você pode utilizar para tentar ver alguns indícios. Logicamente que tem coisa que não dá para evitar. Quem ia imaginar o Dalai Lama fazendo isso? Ninguém, em sã consciência, imaginaria uma questão dessa. Alguns indícios que podem te dar um alerta. Geralmente, os abusadores, eles tendem a levar as crianças para algum lugar afastado. Aquela desculpinha de, vamos ver o cachorrinho, vamos ver o pôr do sol, olha lá a piscina. E sempre dão um jeito de tirar a criança de perto dos pais, das pessoas que estão ali em volta cuidando. Esse é um fator que chama muita atenção. Então, se você é pai, mãe, prestem atenção nesse tipo de situação. Outra coisa que tem que ser muito notada: mudanças bruscas de comportamento da criança. De repente ela começou a ficar receosa, ou muito alterada, muito nervosa. O sono da criança não é mais tranquilo. Isso também é um indicativo que pode estar relacionado a algum sintoma de abuso. E se a criança fala pro pai ou pra mãe: não gosto de fulano, ou às vezes se aproxima demais daquela pessoa, também pode ser um indicativo. Então não force as suas crianças a abraçar, a beijar as pessoas. Se ela não tá se sentindo bem ali, respeite. Pode ser uma falta de educação ali momentânea, ok, mas a gente nunca vai saber. Então, releva e tenta entender os sinais que os seus filhos dão. Falar é muito fácil pra mim que não tenho crianças, né? Óbvio, eu sei que vai ter alguém pensando isso, mas pela minha prática, vivenciando ali as alegações das pessoas que passaram por isso. Então, realmente ouçam o que eu tenho pra falar. Até limpeza excessiva, aquela vontade da criança de limpar, pode ser um indicativo de abuso. Mudanças repentinas podem sim ser indicativos, como eu disse anteriormente. E se você sentir qualquer pitado de desconfiança, a intuição dos pais ela é muito forte. Há uma ligação muito grande entre os filhos e os pais, isso aí é indiscutível. Não releve, vá atrás, conversa, porque a gente nunca sabe. Quem imaginaria que o Dalai Lama ia ter uma conduta dessa?
ninguém imaginaria. Por mais que ele já tenha tido diversas frases e declarações polêmicas, quando, por exemplo, perguntaram se existia a possibilidade de ter um Dalai Lama mulher, ele disse que deveria ser mais atraente que ele. Pelo amor de Deus, né? É uma declaração totalmente machista, né? No meu ponto de vista. Mas, enfim, a gente não imaginava que uma pessoa como o Dalai Lama pegaria uma criança, beijaria e mandaria chupar a língua dele no meio de milhares de pessoas. Então, gente, o que será que tá acontecendo por trás disso? O que será que tá acontecendo nos bastidores? Tantas vezes que a gente ouve falar aí principalmente na religião católica, que é a minha religião, é uma religião maravilhosa, como todas as outras religiões do mundo, mas que infelizmente tem muitos casos de abusos também. A gente tem que sempre estar de olho, procure ajuda. O que eu puder ajudar, eu tô aqui, eu gravo vídeos direto, se você gosta desse conteúdo, me segue pra ter mais informações, mas eu tô aqui pra ajudá-los porque realmente essa é uma coisa que me preocupa demais e acontece com muita frequência.